Sextou no programa Algo a Mais. E hoje nós estamos aqui com um papo super bacana para iniciar o nosso final de semana, né? Vamos falar sobre beleza e saúde em equilíbrio. E para falar desse assunto, eu receberei aqui no programa a doutora Ana Cláudia Preto Pereira Leal. Então, pessoal, fica conosco que o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar, eu gostaria de agradecer a todos que fazem acontecer o programa Algo a Mais. A Manfi, Produtos Alimentícios, a Kiron Centro Cultural, Pazinato, Odontologia, Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos para eu vestir aqui, a Interna Imóveis e Decorações e o RP Mercados. Então agora vou convidar a doutora Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Bom dia. Pode sentar. Então, pessoal, hoje estamos aqui, eu e a doutora Ana, eu com muita curiosidade, claro, né, para aprender mais, saber mais sobre procedimentos estéticos, como eles interferem tanto em relação à saúde e beleza. Então, doutora Ana, muito bom dia, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia, Laura, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Eu sou a doutora Ana Cláudia Leal, estamos em Nova Prata há 15 anos, me formei em medicina, esse ano farão 20 anos de formada, o tempo passa. Fiz a formação em Passo Fundo, nos 6 anos da faculdade, depois 2 anos de medicina interna e depois 2 em gastroenterologia. Atuo na área de gastroenterologia e de 6 anos para cá comecei a atuar na área de medicina estética, que é uma área que há muito tempo me encanta, mas com um bebê pequeno a gente não tem muito tempo e muita possibilidade para sair, passar dias fora e fazer essa formação. Então, esperei o Arthur e o Vicente crescerem um pouquinho para eu poder sair e estudar e buscar toda essa formação que é bem especial. E nesse período de 5, 6 anos para cá, eu venho atuando na área de medicina estética e gosto muito porque nós conseguimos unir os procedimentos estéticos com a parte de saúde mesmo, de alimentação, atividade física, que eu vejo que prevenção e os cuidados assim do nosso corpo como um todo são super importantes. E quero agradecer pelo convite, fiquei muito honrada e muito feliz. Que bom, doutora Ana. Nós estamos felizes em poder ter a senhora aqui para dar essas dicas que são incríveis, né, pessoal? Porque o nosso dia a dia, a gente sempre... Quem nunca, né? Quem nunca? Puxando, olhando, como a gente pode se sentir melhor, fazer algo para nos sentirmos melhor. Então, por isso que é tão importante ter alguém que possa estar esclarecendo várias dúvidas, várias questões. Teve uma postagem na sua rede, doutora Ana, que talvez poderíamos começar por ela, até para entender. Falas sobre... Quem gostaria de se ver aos 40 muito bem, precisa começar a se cuidar aos 30. Sim, é verdade. Né? Então, agora que tu falasse sobre cuidados, além de fazer os procedimentos, nós precisamos começar a pensar em como a nossa pele pode começar a se comportar, não é? É verdade. Eu costumo dizer que eu trabalho muito com a prevenção. Eu gosto de prevenir. Se a gente pode prevenir doenças, prevenir situações. Com relação ao envelhecimento, isso é muito importante. Eu vou começar a história assim com as crianças mesmo. Claro. Nós sabemos que parte do nosso envelhecimento vem da exposição ao sol, que é o que nós chamamos de fotoenvelhecimento. E isso tem um efeito cumulativo. Então, aquele raio de sol que a gente pega lá na infância
vai repercutir lá na idade adulta. Então, ele vai se acumulando na nossa pele, essa radiação ultravioleta, e vai favorecendo tanto o envelhecimento como o aparecimento de câncer de pele, de manchas, das linhas, rugas. Então, eu digo, um exemplo, né, do que eu trabalho assim com a prevenção. Claro. Então, o que eu sugiro? Comece lá nas suas crianças a proteger, usar o protetor solar na criança, evitar aquela exposição prolongada ao sol, usar essas roupas com protetor solar que hoje em dia tem camiseta, tem viseira, boné. Então, desde criança. E com relação àquele post que tu comentaste, como você quer chegar aos 40, comece lá nos 20, isso envolve alimentação, envolve hábitos, cigarro, atividade física, a própria alimentação. Então, eu falo muito assim da alimentação com os antioxidantes, a importância de ingerir as fibras, tomar líquido. Então, veja, para que a gente consiga chegar bem, não é só um bem emocional, um bem físico, é um bem estético, é um bem de saúde, né? Então, os cuidados começam como? Desde a forma que você lava o rosto, os produtos que você usa no dia a dia, seja hidratante, antioxidante, proteção solar. Eu sempre reforço, né? Passe o seu filtro solar, seja dia nublado, chuva, enfim. Então, esses cuidados nós começamos lá aos 20 anos, por quê? Porque isso é uma somatória. Então, se eu evito uma exposição prolongada ao sol, se eu não fumo, se eu tenho um sono de qualidade, uma alimentação adequada, sigo as orientações médicas quanto ao uso de anticoncepcional, isso também é muito importante, né? Então, é todo um contexto, não, porque muitas vezes a gente chega lá com a ruga e quer tratar só a ruguinha. Sim, claro. Mas será que a tireoide está bem? Né? Não está com uma alteração de tireoide que está ressecando a pele, está dificultando uma melhora nesse sentido, né? O cabelo seco, a unha quebradiça. Então, muitas vezes a gente busca o tratamento estético, mas precisa entender que por trás disso tem a saúde, tem outras condições que nós devemos avaliar. Com certeza. E olha que cuidados. Pois é. Pensando no geral, é muito mais fácil chegar e dizer, faz tal coisa, né? Pensando assim. Porém, olha só como o nosso corpo ele funciona tão bem, né? Que tudo reflete, tudo que a gente ingere, tudo mais reflete na pele, não só na gordura localizada, não só nos músculos, reflete na nossa pele, reflete no nosso envelhecimento. E em relação a isso, eu acredito que a Érica esteja numa chamada ao vivo aqui conosco e ela tem algum questionamento para fazer para a doutora Ana Cláudia. Então, Érica, bom dia! Bom dia, Laura, e a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. É um prazer estar novamente aqui conversando com vocês, ainda mais hoje, né, que a gente está falando sobre esse tema que é tão importante. Então, realmente é um prazer muito grande. Então, a gente sabe que o skincare vem crescendo bastante, né? E eu gostaria também de explicar para quem está em casa que talvez não saiba o que é. Skincare é basicamente os cuidados que a gente tem com a nossa pele, né? Produtos que a gente usa para hidratar a nossa pele e tudo mais. Então, com certeza, você já abriu o Instagram e viu vídeos de diversas blogueiras, principalmente, mostrando como é que fazem para hidratar a sua pele. E aí, pesquisando um pouquinho mais sobre o assunto, segundo o provedor de pesquisa de mercado Euromonitor, o Brasil é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Então, fica aqui a minha pergunta para a doutora. Por que é necessário a gente ter uma rotina de skincare? E, além disso, também gostaria de perguntar como esse cuidado ajuda no retardamento do envelhecimento da pele. Volto contigo para o estúdio, Laura. Muito obrigada, então, Érica. Acredito que seja um tema fundamental também para o envelhecimento, pensando nos cuidados para o envelhecimento da pele. Não, ótima pergunta, Érica. Ótimas perguntas e colocação também. Por que o skincare? Por que a gente bate tanto na tecla de uma rotina organizada? Porque nós só vamos conseguir os objetivos, sejam objetivos de prevenção ao envelhecimento, estimular colágeno pela nossa pele, melhorar mancha, melhorar acne. Muitos pacientes vêm me procurado por acne nos últimos meses. Então, os tratamentos só têm resultado se feitos de forma regular, se a gente tem uma disciplina.
Então, faz parte, assim, da avaliação da consulta. A paciente que vem consultar comigo, eu já peço, me traz numa necessaire todos os produtos que você usa em casa. Então, desde o sabonete para lavar o rosto, o hidratante, o filtro solar, maquiagem, tudo. Por quê? Porque a partir daí nós vamos organizar o que você gostaria. É prevenir envelhecimento, é tratar uma mancha? Então, nós vamos ver o que a pessoa está usando e daquilo o que nós podemos manter, o que eu posso sugerir para melhorar. Então, isso que a Érica perguntou é muito importante. Nenhum resultado nós vamos obter com tratamento se nós não tivermos disciplina, regularidade. E isso é tudo na vida, né? Então, seja um exercício que é uma hipertrofia muscular, que é perder peso, nós só vamos conseguir se nós tivermos disciplina e nos propusermos a fazer todos os dias, né? Então, não existe assim um creme mágico que tire uma ruga, um creme que tire uma mancha, isso não existe. Muitas vezes a propaganda é muito bonita e muito, assim, sedutora, né? A gente olha, é tudo muito lindo. Mas para que aquele bonito funcione, nós precisamos tirar o creme, usar. E a importância dessa prevenção começar desde cedo, que nem a Érica comentou. E esse cedo é a partir dos 20, 30 anos. Porque para vocês terem uma ideia, a partir dos 30 anos, nós perdemos 1% de colágeno por ano. Isso as mulheres. Então, aos 40, nós já vamos ter 10% a menos. E quando entramos na menopausa, no primeiro ano depois da menopausa, perdemos 30% de colágeno. Então, por isso que as mulheres vêm lá aos 40, 50 anos, dizendo, puxa, como eu percebi que de uma hora para outra eu fiquei flácida, tanto no rosto como no corpo. E muitas vezes, quando nós temos 20 anos, nós não pensamos, como é que vai ser lá nos 30, 40, parece que está tão longe, né? Exatamente isso. Mas esse dia chega e quanto antes as mães puderem incentivar suas filhas, né? Ou mesmo as amigas. Hoje em dia, eu sei que nós vamos também, acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre rede social, mas como é importante ter esse incentivo, essa orientação. Porque muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Por exemplo, as meninas mais novas, né, assim na idade da Érica, é comum sai para festinha, volta para casa, vai dormir maquiada. Não, tira a maquiagem. Então, esse cuidado, essa prevenção com o envelhecimento começa lá aos 18, 20 anos. Vai para a balada, chega em casa, lava o rosto, remove a maquiagem, passa o seu hidratante. Então, são cuidados que a gente tem que ter desde bem novinha. Com certeza. E pensando, quando tu fala assim, me traz a necessaire e vamos ver tudo que você tem. É comum as pessoas levarem um monte de produtos e não usarem nada? Por exemplo, ou estarem utilizando produtos inadequados para cada um. Porque a gente vê, olha só, a vendedora me disse que eu posso usar na minha pele, que tá, por exemplo, está na minha faixa etária e daqui um pouco não é tão bom para ti. Então, quais são os cuidados para essa nossa necessaire? Porque muita gente tem em casa. Então, uma dica especial, doutora, que o que não pode faltar e não deixar de usar também, né? Sim, perfeito, Laura. Assim, o que mais acontece? Eu peço para trazer necessaire e, claro, tudo depende também da situação momentânea. Muitas vezes a paciente me diz, olha, doutor, esse mês eu tenho que segurar, não posso gastar, né? Então tem tudo isso, a gente leva em consideração todos esses fatores, sempre pensando no benefício da paciente. Mas chegam as necessaires lindas, muitas vezes com produtos assim semi-novos, muito bons, e um dia usa um produto, outro dia usa outro, aí nós perdemos aquilo que a Érica comentou, a continuidade do tratamento. Então nós vamos ter o resultado a partir do momento que utilizamos no dia a dia. E vem, as mais variadas combinações, muitas vezes incorretas. Aí a paciente vem com acne, tá cheia de espinha, com a pele oleosa. Por quê? Tá usando um produto que é hidratante demais, ou que tem algum componente que não é o próprio para sua pele, ou misturando produtos que um atrapalha o funcionamento do outro. E é o que eu digo, até eu coloquei nos stories ontem mesmo, né? Uma pergunta que fechou com a tua de hoje. Eu coloquei uma pergunta assim, você sabe quais são os componentes do seu creme? Eu perguntei. E a maioria, eu acho que mais de 80% respondeu que não sabe. Então, usa um produto
e não sabe o que contém naquele produto. É importante a gente saber, né? Porque que nem tu perguntaste, vitamina C, que é um antioxidante, é importante ter no seu creme, um ácido hialurônico, que é um hidratante, um retinol, que renova a célula, dá brilho, diminui linhas, enfim. Então, cada componente tem uma ação diferente e o componente que é bom para ti pode não ser bom para mim. Exato. Então, nós temos que individualizar os tratamentos. Por isso que eu gosto muito assim de trabalhar com produtos já prontos, trabalho muito com produtos prontos e gosto do manipulado também. Porque aí nós podemos individualizar o tratamento, ver direitinho o que é benéfico para uma paciente, talvez não para outra. Com certeza. Então, muito importante a gente estar buscando até auxílio de, como falamos, profissionais que possam estar olhando a nossa necessaire ou nos indicando os melhores produtos para o nosso rosto. Realmente, é muito triste estar utilizando algo que a gente nem se sente bem, né? Poxa, meu rosto fica oleoso, mas ele é muito bom. Não é muito bom para você. Então tem que ter todo esse cuidado. Então, pensando no nosso skincare e pensando também na prevenção, com produtos com fatores ultravioletas e tudo mais, a gente precisa realmente estar cuidando desses detalhes para, enfim, para que a gente, com o tempo, possa fazer toda essa questão de prevenção da nossa pele. E, doutora, existe a questão de que, como eu puxei no início, os procedimentos estéticos estão super em alta, né? As pessoas estão buscando, estão querendo e tudo mais. Principais cuidados que nós devemos ter, né? Eu tô puxando tudo isso porque depois a gente vem com todos os procedimentos, tá? Você que está assistindo, a gente vai falar sobre os procedimentos. Mas existem coisas que precisam ser pontuadas antes de falarmos realmente sobre os procedimentos. Que o excesso dessa busca, desse procedimento, como é que tu vês esse mundo? É que hoje em dia se busca muito a imagem. A gente vê assim pelos filtros do Instagram, pelas artistas, blogueiras, enfim. Então, se vê muito isso da imagem, mas tem que ter muito cuidado, por quê? Porque muitas vezes, e normalmente, aquela imagem que a gente enxerga é fruto de um Photoshop. Então, a gente tem que ir atrás, assim, daquilo que é harmônico, que é bonito para você. Conforme a sua idade, a gente também não pode começar procedimento muito cedo, né? Às vezes vem paciente com 16, 17 anos querendo fazer botox, erguer a sobrancelha. Eu digo, calma, não é o momento, né? Então, tem que ter uma maturidade do paciente, né? E também um bom senso do profissional, de poder avaliar que talvez aquele não seja o momento, ou talvez não seja aquele o melhor procedimento indicado. Então, fazer avaliação e sugerir o que seria, para aquela queixa, o melhor tratamento. Porque muitas vezes a paciente chega com a foto, olha, eu quero essa boca, eu quero ter essa sobrancelha, eu quero, né, enfim. Mas eu já sou bem mais conservadora nesse sentido, né? O que eu avalio? Eu avalio muito qualidade de pele, os hábitos, alimentação, o skincare, o que tu estás usando em casa. Aí, a partir disso estruturado, nós vamos para o segundo passo, que são os tratamentos. Porque nós temos assim uma gama de tratamentos, tanto que quando a paciente vem a primeira vez eu digo, olha, eu vou fazer a tua programação, mas nós vamos cumprir por etapas, porque tudo funciona, tudo é muito bom e, né, a gente não vai fazer todos os procedimentos em um momento único. Nós vamos vendo a necessidade e a partir daí fazendo uma programação. Com certeza. Então, e o excesso leva àquela desconfiguração do nosso rosto, né? Então, o cuidado com os procedimentos, além de tudo, é aquele excesso de dizer, sim, eu adoro um bocão, daí coloca, quando vê, perde o limite. O limite. Então, são realmente cuidados que um bom profissional vai saber realmente indicar para você o que é melhor. Pois é, então vamos entrar agora na gama de procedimentos que a gente pode estar procurando para fazer essa questão
pra nossa beleza, né? Auxiliar. Doutora, Botox. Botox é uma coisa que tá super, super, super em alta. Tem gente que fala muito bem e tem pessoas que dizem, bah, nem tanto. Então, como a gente pode ver o Botox e, para quem não conhece, quem nunca fez, como ele age no nosso... Sim. O Botox é uma das marcas comerciais da toxina botulínica. Existem várias no mercado. Hoje em dia tem praticamente 8, 10 marcas. Então, cada profissional, enfim, usa aquela que se adapta melhor, que gosta mais. Mas o Botox não existe assim uma idade limite. A partir desta idade começa a fazer. Quando que nós vamos indicar o Botox? Quando nós começamos a perceber a formação de linhas no rosto. Sejam as linhas na testa, linhas ao redor aqui dos olhos. E existe o Botox para outras situações também, que aí eu vou comentar. Mas no caso, assim, das rugas, né? Então, tem meninas com 26, 28 anos, que tem muita mímica facial, né? Muita expressão facial. Aí nós vamos olhar, sem mexer o rosto, ela já começa a marcar. Isso a gente vê, como vê na testa, aqui ao redor dos olhos. Então, esse é o momento de nós iniciarmos um Botox preventivo, mesmo lá aos 28, 30 anos. Então, muitas vezes nós não cumprimos aquele período de 6 em 6, 5 em 5 meses, mais uma vez no ano, para ir diminuindo a força desse músculo e aí contraindo menos a musculatura, vai marcar menos. Então, digamos assim, preventivo por quê? Porque aquelas rugas que apareceriam lá na frente, elas vão retardar, a qualidade da pele vai melhorar. Certo. Então, o Botox é para rugas. Aí, muitas vezes as pessoas se confundem Botox com preenchimento. O Botox, ele não dá volume, ele não preenche, é diferente do ácido hialurônico. Então, o Botox é para rugas, para ruguinhas. E ele paralisa o movimento. Paralisa, exatamente. Ele paralisa a musculatura e aí a gente diminui a movimentação e não mexe tanto, né? Só que, claro, existem os pontos para serem colocados, uma quantidade correta em cada ponto, um tempo de intervalo que é mínimo de 5 meses entre uma aplicação e outra, porque quando a gente faz é uma loucura, fica tão bom, dá um aspecto assim de descansada, de relaxamento, fica muito bonito. Certo. E aí, quando começa a perder efeito, já quer fazer. Calma, tem todo um tempo para a gente aguardar para reaplicar. Certo. E muito se fala do tempo de duração também. O tempo de duração do Botox, nós dizemos, de 3 a 5 ou 6 meses. Tudo depende do movimento de rosto da pessoa. Tem quem tem muita mímica facial, mexe muito o rosto. Então, nessa pessoa, vai o efeito embora antes. Pessoa que malha bastante, faz academia pesada, também vai embora antes. Pessoas que fumam, que têm uma alimentação assim pobre em proteína, que não é uma alimentação assim bem balanceada, equilibrada, também. Quem pega muito sol também tem um efeito menor. Então, tem todos esses fatores que a gente precisa considerar e a gente sempre explica para o paciente. Com certeza. E muitas vezes dizem, dura pouco, mas é que na verdade o que acontece é o seguinte, a partir do 2º, 3º mês, a gente começa a mexer. Então, não quer dizer que ele foi embora, quer dizer que ele está aos pouquinhos sendo absorvido. Então, vai voltando esse movimento. E outros motivos, digamos, outras situações em que se faz o Botox, para melhora dessa região do pescoço, né? Para axila, então quem tem excesso de suor, essa é uma indicação muito, muito boa, porque traz qualidade de vida. Aquelas pessoas que suam muito nas axilas, né? Às vezes até usam roupa escura, tem vergonha de usar uma roupa clara, porque fica marcado, aparecendo ali embaixo do braço, né? Então, para excesso de suor, até para diminuir o odor, ele pode ser usado com ótimos resultados. Para o que nós chamamos de hiperidrose palmar, excesso de suor na palma das mãos e dos pés. Outra situação para enxaqueca. Então, existem várias indicações do Botox, da toxina botulínica, que não só as estéticas.
E claro, para alterações musculares, doenças neurológicas, enfim. Então, ele tem uma ação, inclusive, quando foi descoberto, ele foi descoberto e utilizado para fins médicos, médicos no sentido assim de doenças mesmo. Aí que foi observado que no local que ele era aplicado, a ruguinha desaparecia. Puxa, então tem alguma coisa que é além, né? Então, seria do Botox. Então, muito bom saber que ele também tem outras funções além de, né, mexer e auxiliar na nossa, no nosso rosto, enfim. Que legal saber sobre axila, sobre mãos, porque muita gente passa por momentos assim ruins, né? Está ali junto com outras pessoas e se sente mal, vai pegar um papel, molha o papel. Eu entendo esse processo, conheço uma pessoa que passa por isso e hoje não mais, ela fez o tratamento e está bem. Mas a partir do Botox, que bom saber que ele também pode auxiliar nisso. É isso aí. Então, pessoal, quer saber mais sobre beleza e saúde em equilíbrio? Fica conosco, o programa Algo a Mais, em seguida, após os comerciais, retorna. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do iTero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Assistam o programa do dia 17 de fevereiro, na próxima quarta-feira, com o tema O Universo da Beleza e suas possibilidades e responsabilidades. Com a profissional Kaline Paloski. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, dessa sexta-feira, e levando uma sexta-feira muito gostosa, porque com um assunto desses, beleza e saúde em equilíbrio, digamos que é de uma forma
muito boa, né? Nos cuidar sempre é um bom assunto. E hoje eu estou aqui com a doutora Ana Cláudia Leal, que está falando sobre toda essa questão estética, né? Procedimentos e tudo mais. Antes falamos sobre o Botox, sobre cuidados com o envelhecimento e tudo mais. E agora sim, doutora Ana, outro procedimento que está super em alta e que o pessoal deve ter suas dúvidas, né? O ácido hialurônico, os preenchimentos. Para que realmente ele serve? Como ele pode ser utilizado? Onde ele pode ser utilizado? Bom, o ácido hialurônico é o principal componente dos preenchimentos atualmente, e uma grande vantagem dele é que ele é totalmente absorvido pelo nosso corpo. Então, depois de um período, alguns a cada 8 meses, outros 1 ou 2 anos, ele absorve totalmente. Por que isso é bom? Porque há tempos atrás se utilizavam outros preenchedores permanentes. E com o processo de envelhecimento, nosso rosto vai modificando e aquele preenchedor fica ali. Então, de certa forma, não fica harmônico, ele pode pesar, pode ficar aparente, visível, palpável. Então, com o ácido hialurônico, isso agora não existe mais. Claro que hoje existe assim uma febre, né? Todo mundo quer preencher, só que a gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Por quê? Porque existem vários tipos de preenchedores com densidades diferentes. O que é a densidade? Por exemplo, tem preenchedor que é molinho como uma gelatina, outros mais consistentes. Então, conforme a consistência de cada preenchedor, nós vamos para um lugar do rosto diferente. Certo. Né? Então, tem preenchedores que são de característica hidratante, outros para trazer volume. Então, por isso que é muito importante fazer no caso do rosto, uma avaliação facial, avaliar a simetria, se existe alguma perda, seja de osso, de gordura, que precise ser restaurado, porque quanto mais jovem, menos preenchimento nós precisamos. Na medida que os anos vão passando, mais preenchimento nós acabamos utilizando. Então, é o que eu digo, para uma paciente jovem, uma ampola, uma seringa que tem 1 ml pode ser suficiente. Mas para uma mulher de pele madura, que já tenha flacidez, uma seringa apenas não vai trazer resultado. Eu vou precisar utilizar ou mais seringas ou associar com os bioestimuladores de colágeno, que eu acho que a gente conversa um pouquinho depois. Então, muitas vezes nós precisamos associar tratamentos para ter um resultado assim de rejuvenescimento, de melhora de estrutura de rosto, de rugas, de sulcos, porque é muito comum chegar, para que serve o ácido hialurônico ali na imagem, né? Para preencher bigode chinês, rugas ao redor da boca. Então, isso o ácido hialurônico faz. Vejam que o contorno facial ali nessa imagem está perdido. Então, tudo isso, o bioestimulador de colágeno, o ácido hialurônico vai restaurar. Certo. Né? Nós vamos melhorar o contorno dessa face, os sulcos, as linhas. Mas, claro que tudo vai depender da necessidade de cada paciente. Então, não existe uma receita de bolo. Certo. Né? Então, tudo é muito particular, né? Cada caso é analisado individualmente para ver a sua necessidade. E os tratamentos em geral são todos feitos, na verdade, todos eles com anestesia. Esses ácidos hialurônicos hoje em dia já vêm adicionados com anestésico, então a gente injeta o produto e já vem anestesia junto com o produto, que traz um conforto maior para o paciente também. E normalmente o resultado já é visto de imediato, porque é como se fosse uma massinha de modelar, né? De uma forma assim mais rude falando, que nós vamos colocar em algum lugar e aquilo no momento já preenche. E doutora Ana, já ouvi, na realidade até uma amiga questionou, e aí eu digo que legal saber disso, para olheiras. Né? O pessoal comenta muito, pode ter uma olheira funda, é escura, né? Isso então seria a partir de preenchimento ou não? Existe outra
Isso. Outras situações. Isso. Na verdade, olheira, existem vários tipos de olheira. A gente fala olheira, mas aí teria que avaliar qual o tipo. Tem olheira que é vascular, ela é mais roxinha. Tem olheira que é por mancha, pigmento. Tem aquela olheira que é uma depressão, a gente vê que tem um degrau, né, entre o osso aqui e a pálpebra inferior. Exato. Então, conforme o tipo de olheira, vai variar o tratamento. Tem olheiras que o tratamento é com luz pulsada, com peeling, pode ser o laser, tem que ver se tem ruguinha associada. A grande maioria delas nós podemos tratar com ácido hialurônico, que é o preenchimento. Certo. Mas nem sempre só ele é suficiente. E outra coisa bem importante, muitas vezes podem ter bolsas que, conforme o grau dessa bolsa, é necessário encaminhar para um cirurgião plástico. Então, isso que é importante que seja avaliado. Tem situações que nós precisamos encaminhar para um cirurgião plástico, que nós, através da medicina estética, não vamos conseguir trazer o melhor resultado, né? Situações de muita flacidez, então eu não posso também, é como um balão, eu não posso encher o rosto do paciente com ácido hialurônico, deixar aquilo redondo, todo esticado, claro, né? Quando na verdade a indicação é um lifting facial. Então é muito importante um pescoço, uma papada. Não é só colocar uma enzima, não, muitas vezes é necessário passar por uma cirurgia. Então nós temos que ter o bom senso de avaliar até onde eu vou e a partir daqui é a cirurgia plástica, né? Porque senão o resultado não vai ser satisfatório, o paciente fica insatisfeito e no fim aquele procedimento pode até atrapalhar uma posterior cirurgia. Com certeza. Então tem que ser bem indicado. É isso aí. E agora, então, doutora Ana, temos mais um questionamento da Érica, que está nas ruas aqui de Nova Prata. Érica, então traz o teu questionamento aqui para a doutora Ana. Oi, gente, voltei, estou aqui mais uma vez. E vim aqui também com mais um questionamento para a doutora. Eu pesquisei um pouquinho mais sobre envelhecimento facial e encontrei alguns dos motivos que fazem com que esse envelhecimento ele aconteça de uma forma mais rápida. Então, alguns deles são sol, tabagismo, estresse, sono inadequado, cuidados diários com a pele e entre outros. Então, às vezes, a gente não nos dá por conta, por exemplo, que uma noite mal dormida faz com que esse envelhecimento ocorra de uma forma mais rápida. Então, fica aqui o meu questionamento para a doutora. Existe algum tratamento específico para prevenir esse envelhecimento da pele? Volto contigo para o estúdio, Laura. Pois é. Então, Érica, muito obrigada. Foi falado um pouquinho no início sobre o envelhecimento, mas existem outras formas de tratar o envelhecimento facial, não é, doutora Ana? Sim, claro que todos esses fatores que a Érica comentou, evitar o cigarro, o sono é fundamental, gente, é tão importante, assim, durante o sono nós fazemos a renovação celular, produzimos células de defesa, fazemos a limpeza do nosso organismo, produzimos colágeno, então durante o sono, é por isso que existe o sono da beleza, então não é mito, isso é verdade. Então, uma noite inadequada de sono pode trazer consequências muito grandes. Claro que o que nós podemos fazer para prevenir o envelhecimento? Ter todos esses cuidados. Cigarro, alimentação, evitar a exposição solar desprotegida ou prolongada, sim, tudo isso. Mas, para prevenção, em termos assim de tratamento, hoje, e isso já tem mais de 10, 15 anos, nós dispomos dos bioestimuladores de colágeno, né? Os que eu mais utilizo são o Sculptra e o Radiesse. Então, o que são esses bioestimuladores de colágeno? Eles são produtos que, ao serem colocados por baixo da nossa pele, né, conforme o local de aplicação, eles vão estimular o nosso próprio organismo a produzir colágeno. Então, não é como um preenchedor que a gente coloca, ele já traz um volume no momento da aplicação. O bioestimulador de colágeno, nós temos, eu digo, é um tratamento de paciência. Então, não é para todos os pacientes que a gente faz, porque o paciente tem que ter um entendimento que aquele resultado vai aparecer daqui 30, 60 dias. E ele é duradouro, em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Então, o que é o bioestimulador de colágeno? Ele vai estimular o nosso organismo a produzir colágeno,
Pode ser colocado tanto no rosto para melhorar tanto flacidez, pode ser colocado no pescoço para melhorar a flacidez, então melhora flacidez, qualidade da pele. Quando a gente começa a ter um pouquinho de queda no rosto, ele faz um leve efeito lifting, né? Ele levanta mesmo. Legal. E pode ser utilizado em outras partes do corpo, como por exemplo o colo, dorso das mãos, ali no caso da imagem para celulite. Então, quando a paciente tem um grau de celulite mais leve, ele estimula a produção de colágeno a ponto de deixar a qualidade da pele muito melhor. E torna menos aparente, menos visíveis os furinhos da celulite. O mesmo as mamães, em seguida do parto, fica com o abdômen um pouquinho, né, mais flácido. Nesse caso dessa imagem também, então o bioestimulador de colágeno vai melhorar a produção de colágeno por essa pele. E no caso de gestação, claro que depois que ganha o nenê, eu oriento a partir de 1 ano do nascimento do bebê, porque até 1 ano o organismo está ainda em processo de recuperação e adaptação. Mas para umbigo triste, para melhora de flacidez dérmica, assim, de abdômen, então são muitas as indicações para a região de braços. Então, o bioestimulador de colágeno, ele pode ser colocado e aplicado em qualquer região do nosso corpo. Região de braço, até a questão, talvez, daquele tchauzinho. O tchauzinho ajuda a melhorar quando tem mais flacidez de pele, sim. De pele, né? Não de pele. gordura, não mas da pele. Isso, não para quando se tem, assim, excesso de gordura ou flacidez muscular. Aí tem que ser avaliado qual é o componente, qual é a queixa. Mas o bioestimulador de colágeno... enfim, a pele, né? Aquela pelezinha solta, para quem é bem magrinha, às vezes fica aquela... Olha que importante. E assim, aí as pessoas perguntam, mas em que idade começar a utilizar? A partir do momento que nós notamos que começou o processo de flacidez. Tem mulheres que têm 35 anos, 40 anos e não precisam. Em contrapartida, algumas lá aos seus 30 anos, a gente já nota processo de aumenta de peso, emagrece, engorda, emagrece. Então, isso pode trazer um pouco de flacidez. E claro, contraindicação seria gestação, infecção, doenças não controladas como diabetes, pressão alta, mas não que isso impeça fazer procedimento estético, mas para que a gente faça o procedimento, precisa ter essas patologias em ordem, né? Tireoide trabalhando direitinho, pressão normal, então a prioridade é tratar a patologia, depois a gente vai para o tratamento estético. Porque muitas vezes pode ser através de uma disfunção que a pessoa está tendo, que ela tem engorda, emagrece, daqui um pouco sobra. E aí não adianta fazer o procedimento que depois vai ter que fazer novamente, provavelmente, né? Por causa da mudança do corpo. Então, muito legal entender um pouquinho sobre bioestimuladores. Eu não sabia que eles funcionavam dessa forma. Eu achei que é muito legal, subcutâneo aí, mas na realidade, para quem muitas vezes é magrinho, tem aquele pescoço que marca, coisa assim, é interessante. Devem existir os combos, né? Fazer uma coisinha e outra que podem auxiliar também, doutora Ana. Existe assim, vou colocar, mas daqui um pouco, para eu evitar aquele movimento, posso aplicar um botox também, talvez? Existem esses combos que podem ser feitos? Sim. Na verdade, sempre que eu faço a avaliação da paciente, eu foco na queixa, pelo motivo que ela veio, né? Ou ele veio, enfim. Que os homens também estão se cuidando, né? As mulheres e os homens também estão se cuidando. É um outro questionamento que eu vou fazer em seguida sobre os homens. E aí, assim, eu converso com a paciente e organizo um planejamento de tratamento. Então, nesse planejamento, inclui o que você precisa para o rosto, tem alguma necessidade no pescoço, no colo, muitas vezes tem aquele colo avermelhado ou marcado pelo sol. Então, o dorso das mãos já começou com pintinhas, com manchas. Então, o tratamento muitas vezes não é o botox, ali é a questão das mãos, a melanose, né? Isso é bastante comum, ainda mais na nossa região, né? Muitas pessoas que se expõem bastante ao sol. Então, o tratamento normalmente não é só a queixa da paciente. E claro, tratar a qualidade da pele com uma luz pulsada, mancha, vem para o botox, mas
Difícil a pessoa que venha só por um motivo. Normalmente tem uma mancha, uma ruguinha, outras situações. Esse é o Ultraformer, que também funciona para... Ele é excelente para estímulo de colágeno, para flacidez, também para gordura, quebra de gordura localizada. Então, são tratamentos que se somam, né? Todos eles têm uma ação diferente, mas que no final o resultado sempre vai ser um rejuvenescimento. Olha aí. E doutora Ana, tu comentaste agora sobre luz pulsada, né? Para que as pessoas entendam exatamente como funciona uma luz pulsada. Ela é utilizada, imagino que para manchas, mas existem outras formas. E na real, como ela funciona na nossa pele? Bom, ali, bem a luz pulsada, essa é uma paciente que veio para tirar os pelos do braço, que estavam incomodando. Então, a luz pulsada é utilizada uma plataforma de laser, na verdade um equipamento de laser, e aquela ponteira ali que apareceu na imagem, ela tem o que nós chamamos de filtros, né? São várias pecinhas que eu coloco de acordo com o tratamento que eu quero fazer. Então, o que ela trata? Ela trata acne, manchas, rosácea, que são aqueles vasinhos no rosto ou o rosto avermelhado. Faz rejuvenescimento facial através do estímulo para produzir colágeno, melhora linhas, pequenas ruguinhas. Então, a luz pulsada, ali a luz pulsada, e junto eu coloco o resfriador, que é aquele outro equipamento com a ponteirinha laranja. Ele vai a uma temperatura de menos 15, menos 20 graus. Então, isso traz um conforto para o paciente, porque no momento que eu disparo aquela luz, dá um calor no local. Fica um calorzinho, mas é totalmente tolerável. E é um procedimento que ele não descasca, não tira o paciente da sua rotina, do dia a dia. E os resultados são vistos, não digo imediato, mas bem precoce. Então, é um tratamento que eu costumo associar bastante, porque melhora muito a qualidade de pele, diminui manchas. E acabamos, né, utilizando, independente da idade, tem pacientes jovens que vêm por acne, até adolescentes que vêm pela questão da acne. Então, ele abrange uma faixa etária assim, bem variada. Que legal. Então, na realidade, entendemos que a luz pulsada ela é muito boa para diversas patologias. É isso aí. Então, pessoal, eu estou olhando aqui para o meu horário, então nós vamos para mais um breve intervalo comercial e em seguida nós retornamos. Lembrando que eu gostaria de agradecer antes aos apoiadores que fazem acontecer o programa Algo a Mais, que é o RP Mercados, a Interna Imóveis e Decorações, Lojas Beneduzzi, Pazinato Odontologia, Kiron Centro Cultural e a Manfi Produtos Alimentícios. Então, a gente vai para um breve intervalo comercial e em seguida nós retornamos. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Educação sempre é um tema sensível. Na próxima segunda-feira vai ao ar, em todas as mídias da Conecta, a nossa conversa com a secretária de Educação de Protásio Alves, Marina Rampon, e a secretária de Educação de Fagundes Varela, Aline Moreschi Vivan. O nosso encontro marcado é segunda-feira, às 21 horas. Eu encontro vocês neste horário. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você.
Basinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Basinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Abadá Capoeira apresenta 4º curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54 99161 5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, desta sexta-feira, falando sobre beleza e saúde em equilíbrio. Estou aqui com a doutora Ana Cláudia Leal, está tirando várias dúvidas, dando dicas também de cuidados para que a gente tenha tanto beleza quanto saúde, que sejam de acordo, né? Porque a hora que precisamos, que a gente quer mudar, que a gente quer melhorar algo, a gente precisa entender que a nossa saúde precisa estar 100% para que isso aconteça também. E agora, só para dar um break aqui na nossa conversa, eu vou chamar um videozinho das dicas da Fé. A sexta-feira é o dia da dica de culinária da Fernanda Reginato. Então, Fé, o que tu tens para nós hoje? Pois é, Laura, é isso aí, estamos de volta, mais uma sexta-feira, eu tava morrendo de saudade de vocês, e como essas coincidências que eu peço pro universo mandar para mim, para eu poder ter o que contar com vocês, porque é uma dica, né, então é uma dica por semana, então essa dica tem que ser muito preciosa, né, vocês merecem o melhor da gente. Então a dica de hoje não é exatamente sobre comida, é sobre os utensílios culinários. Vocês sabem que tem panela de barro, panela de pedra, panela de vidro, inox, esmalte e utensílios de tudo isso, de silicone, formas de silicone, né? Enfim, a gente tem muita variedade de material de utensílios de cozinha. E hoje eu tô aqui para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Eu diria até que eu tô aqui para talvez causar uma polêmica, mas é uma polêmica do bem, certo? Eu quero que vocês pensem sobre isso, né? A minha dica de hoje tá no material das panelas de vocês. Eu estou falando basicamente do que vai ao fogo. Panela, forma, né, chaleira, essas coisas todas que a gente leva o alimento ao fogo. Abram o armário de vocês, onde vocês guardam os utensílios culinários de vocês, as panelas e formas, enfim, e vejam quantos desses utensílios são de alumínio. A gente tem essa cultura no Brasil. É o metal mais abundante na face da terra, o alumínio. É normal que esses utensílios sejam mais baratos. É normal que a gente opte por eles na hora de comprar. Principalmente se for comprar correndo, assim, preciso de uma forma quadrada de 20 por 15, eu tenho que ir ali comprar, vai ali e compra mais barata, compra de alumínio. Mas o alumínio, ele entrega para o alimento muito de si. Existe uma troca no calor.
entre o alimento e as paredes desse utensílio. E o alumínio é um metal pesado, é um metal que nos faz mal. Então a minha polêmica e a minha dica é que vocês devagarinho vão trocando esses utensílios de vocês. E não precisa comprar aço inoxidável, sabe? Não precisa comprar tudo de aço inoxidável. Olhem, por exemplo, qual é a panela que vocês mais usam. Sempre tem uma que mais usa. Uma panela e uma frigideira, por exemplo. E troca só essas duas. Por exemplo, a panela que cozinha o feijão, que tem muita temperatura ali dentro, é temperatura e pressão ali dentro. É importante que no mínimo ela tenha paredes de teflon, sabe? Que o teflon também protege um pouco o alumínio disso. Um teflon que esteja em boas condições, né? Então, aqui eu deixo para vocês, entrem lá, perguntem para o tio Google isso que eu estou dizendo, vocês vão ter muita coisa para ler por ali, né? Coloquem contaminação por alumínio através de utensílios culinários, por exemplo, né? E vejam ali. E peguem também, assim, aquela panela esmaltada da avó e comecem a usar, sabe? A panela de ferro é maravilhosa, né? Porque o ferro, se troca com o alimento e troca com o alimento, pelo menos tu tá ingerindo ferro, tu tá, né? É um metal que faz falta dentro do nosso organismo. Para aqueles que não têm a ferritina alta, que hoje em dia tem muita gente com ferritina alta, né? O que tem a ferritina alta deixa de usar a panela de ferro já. Então, quer dizer, a gente tem que pensar sobre isso também. Sabe quando tu vai arear a panela e sai aquela coisa preta da panela? Pois é, aquilo ali é alumínio. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pensar, não vamos nos colocar nesse mundo a passeio, sabe? Vamos aprender com tudo que a gente vê e vamos pensar sobre o que a gente vê. Aqui fica a dica de hoje, desculpem a polêmica, os restaurantes que usam panela de alumínio, desculpem a minha colocação, eu tô falando a nível doméstico, porque a nível comercial a gente compra panelas de inox grandes por quase R$2.000. Então, quer dizer, é complicado substituir tudo. Mas comecem a pensar, coloquem essa pulga atrás da orelha, certo? E um bom final de semana para vocês e evoluam todo dia um pouquinho mais e amanhã sejam melhores do que foram hoje, certo? Beijão, até a próxima. Pois é, então estávamos aqui realmente comentando, né, doutora Ana, como é legal receber uma dica dessas, né? A gente espera uma dica de culinária, como fazer um bolo, como fazer uma massa, como fazer, né? E são pequenos detalhes que fazem com que o nosso alimento se torne o mais gostoso saudável. E o mais saudável. Nossa, parabéns, Fê, adorei a dica. E super importante esclarecer isso, porque as pessoas não sabem, né? Exato. Então, parabéns pela tua dica, viu? Nossa, adorei. É isso aí. Então, pessoal, agora vamos voltar com o nosso papo sobre a saúde e beleza em equilíbrio. Então, doutora Ana, falando sobre... Estamos no mundo de telas, né? Hoje nós temos a tela do celular, nós temos a tela do tablet, tela da TV, do computador, enfim... Vivemos no mundo de telas. Elas são realmente prejudiciais para a nossa pele? Sim. Todas essas telas que tu falaste, Laura, elas emitem a luz azul. E essa é uma luz que, assim como a radiação ultravioleta, também provoca o fotoenvelhecimento. Não na intensidade da radiação solar, de um raio UVA, UVB, mas ela também provoca fotoenvelhecimento, aparecimento de manchas, principalmente, de linhas. Isso que a gente vê no consultório, assim, com muita frequência, as mulheres jovens já com manchas, assim, no dorso das mãos. Mulheres que trabalham muito em computador, né? Então, a luz da tela acaba prejudicando aqui o dorso das mãos, o rosto também. Então, é muito importante fazer a fotoproteção. E de que forma nós fazemos? Porque hoje em dia, que nem tu falaste, é tela do celular, é tela do computador, as luzes dos ambientes também. O importante é fazer a fotoproteção. Através de quê? Através do uso do protetor solar. Então, hoje nós temos os filtros, eles estão muito mais modernos. Os filtros físicos, químicos, qual a diferença entre eles, né? No caso do químico, ele é absorvido pela nossa pele
e acaba transformando a radiação ultravioleta, a radiação do sol. E o físico, ele funciona mais como uma barreira. E o ideal sempre é que se utilize o protetor solar com cor. Por quê? Porque aquele pigmento da cor do filtro solar, ele vai funcionar como um escudo na nossa pele, seja no rosto, nas mãos. E outra coisa importante, além de utilizar o protetor solar, a gente deve reaplicar. Então, não é passar de manhã a hora que sai para trabalhar e tchau. Deu. Uhum. Não, para pacientes assim que não têm manchas, pode ser reaplicado a 1 da tarde, por exemplo, a cada 4, 6 horas. Mas os pacientes com melasma, que agora nessa época de verão sofrem muito mais, o melasma parece que desperta, acorda, né? Fica muito mais evidente. Então é muito importante a utilização do protetor solar com cor e ser reaplicado em uma frequência maior, porque essas pacientes sofrem mais com essas luzes de ambiente, de telas, mancha sim. Então, além de manchar, provoca o envelhecimento. E tu falasse sobre os fotoprotetores, né? Utilização. Tem oral? Tem, né? Os orais também. Como funciona o fotoprotetor oral? O fotoprotetor oral, na verdade, são vários componentes, vários ativos, que aí cada paciente a gente prescreve, não necessariamente todos eles. Eles são potentes antioxidantes. Eles vão proteger a nossa pele da radiação ultravioleta. Então, nunca eles vão ter um efeito isolados. O fato de usar o fotoprotetor oral não exclui a necessidade do protetor em forma de creme ou gel, enfim. Então, ele se soma à ação do filtro solar. E ele pode ser utilizado o ano todo, mesmo em pacientes que eu indico muito mais para os pacientes com manchas, melasma. Essas eu sugiro até que tome por um período mais prolongado, não só no verão. Mas o fotoprotetor oral, ele é muito rico em antioxidantes. E como eu disse, protege a nossa pele dessa radiação. E acabamos utilizando, como eu disse, mais no verão mesmo. Claro. Então, que legal saber também. Mais uma dica, o fotoprotetor oral. Exato. E também, antes comentamos por cima, eu gostaria de saber mais sobre os cuidados com os homens. Os homens, eles podem fazer todos esses procedimentos que, claro, provavelmente sim, até mesmo porque são as mulheres que procuram mais. Mas existem tratamentos específicos para os homens? Na verdade, assim, os homens também têm essa preocupação com qualidade da pele, com rugas, muitos têm acne, isso é algo assim que incomoda muito. E eles têm cada vez mais se preocupado com a imagem. Tratamentos assim mais frequentes que nós acabamos fazendo para os homens são tratamento para acne, para rugas, botox, muitos fazem botox. Só que no caso do homem, o cuidado maior é com a forma que esses tratamentos são feitos, porque na mulher tende a afeminar mais o rosto, independente do tratamento que nós façamos. No homem, os pontos de aplicação, a forma de abordagem é para a face masculina. O mesmo preenchimento assim dessa região de mandíbula, tudo tem que ter muito cuidado para não deixar o homem com características femininas. Mas eles buscam sim tratamentos e cada vez mais essa preocupação vem crescendo. É isso aí, então sabemos que para homens também podem procurar, né, procedimentos que tá liberado, só que com cuidado para que não desfigure, né? Exatamente. Não troque. E a hidratação injetável, doutora Ana? Hidratação injetável, como ela funciona no nosso corpo? Sim. A hidratação injetável, eu sou apaixonada por ela. No caso, ela é feita com ácido hialurônico. Ele é um ácido hialurônico muito mais fininho, digamos assim. E nós colocamos esse produto por baixo da pele. O que ele vai fazer ali? Esse ácido hialurônico, ele gosta muito de água, ele tem uma capacidade de super hidratar aquela região onde ele é aplicado. E ele faz uma super hidratação, uma melhora no caso do estímulo de colágeno. E nós utilizamos muito no rosto para redução de linhas. No caso, aquelas ruguinhas que muitas vezes a gente faz o botox e as ruguinhas que descem na lateral do rosto. Então, a gente não vai aplicar o botox aqui embaixo na bochecha.
Outra situação, além dessa aplicação da hidratação injetável aqui nessa região aqui do rosto, ao redor dos lábios para código de barras. E isso assim, aqui se tem muito hábito de tomar chimarrão, então desde cedo as mulheres principalmente ficam com o lábio mais marcado. Então não é um preenchimento, você não vai ficar com volume no rosto. Na verdade o que vai acontecer é uma super hidratação. A pele fica mais viçosa, com um aspecto mais hidratado, digamos assim, mais esticada, né? Aquelas ruguinhas fininhas que estão ali, elas acabam amenizando muito. E o tempo de duração não é tanto quanto um preenchimento, por exemplo, labial. Ele tem um tempo de duração em torno de 6 a 8 meses, depende de cada paciente. E claro que eu sempre bato nessa tecla, o skincare, a rotina diária em casa é fundamental. Porque os tratamentos que nós fazemos no consultório, se o paciente não dá continuidade em casa, se cuidando, tomando bastante água, usando seus cremes, lavando o rosto, não dormindo maquiada, usando filtro solar, então eu digo, é uma lista de cuidados que quando a gente conversa assim a primeira vez parece que é um monte de coisa. Mas na medida que nós vamos colocando isso em prática no dia a dia, incorpora, vira hábito e aí não vira mais uma dificuldade, né? É bem tranquilo. É isso aí. Doutora Ana, sabendo que existem... Aqui a gente foi pontuando alguns itens e a gente sabe que a gama desses procedimentos ela é enorme. Tem alguma coisa que aqui a gente não comentou e que seria bem bacana estar frisando? Olha, nós conversamos assim no geral. Em termos de tratamento, existe também a radiofrequência microagulhada, que é um tratamento que tem uma gama de ações também, tanto para rejuvenescimento facial, melhora de manchas, para estímulo em cabelo também, ela pode ser usada em couro cabeludo conforme a causa de perda, né? Se existe alguma patologia capilar que a gente possa tratar, é utilizado também para tratamentos capilares, então ela tem para estrias também pode ser utilizada. É agulhamento? Mas é diferente daquele tratamento só de agulhas. Certo. Na verdade é um equipamento e na sua ponteira existem ponteiras diferentes. Certo. E cada agulhinha é revestida de ouro, é um material um pouco diferente. E na hora que nós vamos fazendo a aplicação das agulhas, é emitido na ponta da agulha o que nós chamamos de radiofrequência. Então, nós temos 2 tratamentos em um. Isso potencializa a ação do tratamento, tanto em termos de rejuvenescimento, como em termos de melhora de flacidez. Para cicatriz de acne, é muito utilizado esse tratamento também. Então, só para a gente diferenciar, é um tratamento diferente do microagulhamento comum. Que é só o pessoal passa, que vê às vezes em imagens. Isso. Não, ele é ele é um aparelho que ele funciona e ele transmite as agulhas. É diferente, por exemplo, das canetas que vem com as agulhas, ou do rolinho, né, que a gente passa. É bom a gente fazer essa diferenciação. Sim. E são ponteiras que são descartáveis, então, mesmo com o mesmo paciente, nós acabamos repetindo, fazendo a sequência, em geral, de 3 tratamentos, com intervalo de 30 dias. A ponteira utilizada pelo paciente é descartada. Então, a vantagem, assim, o maior benefício é que nós conseguimos unir 2 tratamentos em um só. E acaba potencializando o estímulo de colágeno, a melhora de qualidade da pele, seja de cicatriz, de flacidez, manchas, rugas, enfim. Então, veja, Laura, assim, são muitos tratamentos. É claro que a gente acaba individualizando para a necessidade maior de cada pessoa, né? E também o quanto você gostaria de fazer naquele momento, porque tudo é um investimento. Claro. Né? Então a gente conversa, eu sempre explico para o paciente, oriento, olha, essa é a programação que nós podemos fazer, mas nesse momento vamos optar por aqui. Então a gente tem um jogo, uma conversa de um jogo bem aberto, né? Para poder a primeira necessidade, a segunda. Isso aí,
Exatamente. E tratando cada questão. Doutora Ana Cláudia, eu estou muito feliz em ter tido todas esses esclarecimentos, essas ideias, porque como eu digo, toda vez que eu ouço, quando alguém vai me repassando uma informação aqui, vão, né, criando novos pensamentos. Poxa, olha só, existem infinidades, né, de formas de tratar situações que às vezes a gente tá ali meio triste, né? Por exemplo, como eu digo, olha, puxa, ai, pensa que legal. Então, com certeza, sabendo que tem todos esses procedimentos à disposição. Mas também existem formas, olha, vamos fazer um pouquinho, vamos ir pelos primeiros, né? Qual é a tua primeira necessidade? Então, assim, a gente começa a entender e começa a entender o procedimento também. E dizer assim, eu aceito isso. Isso eu já não aceitaria. Então, a gente também pode fazer a nossa escolha, né? Claro, então, é legal a gente poder ter esse entendimento sobre os procedimentos. Então, doutora Ana, deixo um minutinho para a senhora fazer as suas considerações finais para o pessoal de casa. Sim. Laura, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Nossa, eu adorei. Me sinto muito honrada e agradeço pelo convite, por estar aqui, pela presença de todos que também participaram conosco, nos assistiram. E quero realmente agradecer e me colocar à disposição para quem quiser também enviar perguntas, agendar uma avaliação, porque, claro, tudo tem o seu momento, o seu tempo para fazer, nem sempre aquilo que a gente gostaria é aquilo que é necessário naquele momento, então tudo com muita conversa, muita orientação a gente pode fazer. Com certeza. Doutora, eu sei que aqui a gente está finalizando o nosso programa e já tinha chamado as considerações finais. Porém, nós temos um questionamento aqui que eu acho que é bem importante. Na realidade, eu recebi aqui sobre... que a Sônia, muito obrigada, a Sônia Reginato mandou aqui nós duas lindas, muito obrigada, né? A Sofia Conte da Lanhol, Ana, uma querida, que bom te assistir. A Cléria Trevisan mandou um abração, aqui palmas. E eu tenho um questionamento aqui bem importante. A minha mãe também, mãe, beijo, obrigada. O assunto tá interessante, realmente eu sei que ela gosta muito desses assuntos, a Rosângela Zancan também. Mas nós temos um questionamento que pode ser pontuado de uma forma bem rapidinha aqui, mas qualquer coisa, e também podem procurar a doutora Ana nas redes e perguntar lá também sobre melasma. O que se tem, assim, de tratamentos para o melasma em específico? Olha, o melasma, primeiro a pessoa que tem melasma precisa entender que o melasma é uma doença Deixa eu só mandar um abraço, que sim, a Geucisamin, a Geucisamin, que eu esqueci de falar quem que mandou a pergunta. A Geuci que perguntou. Isso aí, Geuci, querida, o melasma, ele é uma doença crônica, então isso quer dizer que ele não tem cura, assim, que a gente consiga fazer com que ele desapareça. O que nós fazemos é que nós podemos acalmar o melasma. Se eu tiver que te dizer, assim, um produto que tu precisa usar, assim, diariamente e religiosamente, é o protetor solar com cor. A partir daí, nós vamos poder dispor de outros tratamentos para reduzir essa mancha, porque ela tem, na verdade, fundo hormonal, genético, uma série de fatores que nem sempre a gente consegue eliminar. Então, o principal tratamento, se for a dica, assim, é protetor solar com cor. Aí, a partir daí, nós vamos utilizar os ativos específicos, tem que ajustar a sua rotina de skincare. Pode ser feito a radiofrequência microagulhada, existem alguns tipos específicos de laser para isso também. Mas eu tenho que, assim, eu digo, acalma o coração que o melasma vai ficar aí por muito tempo. O que a gente tem que fazer é reduzir tudo que exacerba, tudo que piora, e na verdade é o calor, né? É a lareira, é o sol, é tudo que esquenta, que é quente, né? Olha então aí. acaba piorando. Mas tem como tratar, claro que tem, mas não existe assim uma cura, a gente não pode prometer que vai desaparecer, mas ele melhora muito, sim. Ai, que bom. Então, saber que já tem como melhorar já é um passo muito grande. Então, sim, agora eu agradeço, Geuci, por ter mandado esse questionamento. A gente fica bem feliz. Vejo que a doutora Ana é sempre bem disposta a responder tudo, e também pode procurar ela lá nas redes, que lá ela pode tirar mais dúvidas, né? É isso aí. Então, doutora Ana, de coração, muito obrigada por estar aqui. Agradeço. Por muito obrigada. fazer essa sexta-feira muito mais alegre, com certeza, para todo mundo que está em casa também.
também. Muito obrigada. E, pessoal, obrigada a vocês que nos acompanharam. E gostaria de convidá-los a assistir o Algo a Mais na segunda e terça-feira de carnaval, que eu estarei aqui sim, né? Sabemos que é um momento de não fazermos festa, com certeza, mas para muitos é feriadão. Mas estarei aqui na segunda e terça-feira, sim, fazendo algo a mais novo para você a cada manhã. Então, um abração a todos e um ótimo final de semana. Aproveitem o carnaval de vocês da sua forma.